Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo no YouTube da Academia do Sol. Verãozão, pocando tudo, pocando é uma gíria aqui do Espírito Santo, para quem não conhece, mas o verão tá aqui, a gente tá batendo temperaturas aqui de 30 e tantos graus, 37, 38 graus, todo santo dia, muito calor, e aí a primeira coisa que a gente pensa, tô doido para entrar no ar-condicionado. E aí, primeira coisa que vem na cabeça quando a gente liga o ar-condicionado, a conta de energia no final do mês vai vir cara. Então, hoje eu vou falar para vocês como que eu faço para dimensionar a quantidade de módulos ou quantidade de placas para zerar o consumo de um ar-condicionado na minha residência. Bom, galera, primeira coisa que eu vou falar para vocês é se inscreve aqui no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube aqui na Academia do Sol, o botãozinho aqui embaixo para vocês clicarem. Deixe o seu comentário, o seu like aqui no vídeo para a gente continuar toda semana trazendo muito conteúdo para vocês. Então vamos começar. Para parar as arestas, né? Primeiramente é bom a gente lembrar que não é possível zerar completamente a fatura de energia trabalhando com sistemas fotovoltaicos on-grid, ou seja, os conectados à rede da concessionária de energia, porque a gente sabe que a gente tem que estar pagando, né? A gente tem que pagar aquela tarifa mínima, né? Todo mês, tá? Então para monofásico é 30 kWh, para bifásico é 50 kWh e para trifásico é 100 kWh, pelo menos para cada caso desse, né? Então, se você tem um sistema conectado numa residência que está com uma ligação trifásica, por exemplo, você vai pagar no mínimo ali a tarifa correspondente à taxa de disponibilidade de 100 kWh. E mais, é claro, né, os encargos, a taxa de iluminação pública e aquelas outras coisas que a gente tem na fatura de energia. Para você zerar completamente, você teria que estar com esse sistema conectado no sistema off-grid, que não é o nosso foco aqui hoje. Então eu vou explicar para vocês, mas como a gente zera realmente o consumo do aparelho ar-condicionado. Ou seja, como que eu pego, sei estimar o consumo desse ar-condicionado, quantos kWh por mês esse ar-condicionado vai gastar e aí sim dimensionar um sistema fotovoltaico, né, a quantidade de módulos para abater completamente o consumo desse aparelho ar-condicionado, tá? Então, para a gente começar essa continha, a gente precisa entender qual é a medida de potência de um ar-condicionado comercializado, né? Então, quando você vai comprar um ar-condicionado, a primeira coisa que você pega é a informação de quantos BTUs esse ar-condicionado tem. O BTU é a potência de refrigeração desse ar-condicionado, é a capacidade que ele tem de refrigerar o ambiente. E aí, lógico que existem os cálculos, né, para você saber a quantidade de BTUs você precisa de acordo com a área quadrada, né, do local e também a quantidade de pessoas, a quantidade de como é que vai ser esse ambiente, né, o que ele vai ter que refrigerar ali dentro para você estimar da melhor forma possível o número de BTUs que esse ar-condicionado vai ter que ter, tá? Então a gente sabe que a gente tem ar-condicionados aí de 7.500 BTUs até ar-condicionados aí de 60.000 BTUs comercializados, né, de forma mais comercial. É claro que a gente tem os chiller, né, que são aquelas centrais, né, refrigeradoras, que aí já são utilizados em prédios de grande tamanho, né, supermercados, enfim. Não é o nosso foco aqui nessa aula hoje. A gente vai fazer o cálculo aqui para calcular esses ar-condicionados mais residenciais, né? Então, um ar-condicionado residencial para um cômodo, por exemplo, simples, né, um quarto, vamos colocar assim, um quarto um pouco maior, talvez um escritório, alguma coisa assim, normalmente ele vai ter na faixa ali de 10.000 BTUs. Então, o BTU, como eu falei, é a potência de refrigeração. Só que para a gente estimar consumo de uma fatura de energia, a gente sabe que o consumo é medido em kWh. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter essa potência de refrigeração de BTU para kW, para eu poder saber quantos kWh é a potência de refrigeração desse meu aparelho ar-condicionado. Então, um BTU, a gente sabe que é 0,2929 watts, então tá. Então, com essa informação, eu consigo mudar de BTU para o watt, né, para a gente saber a potência em watt desse aparelho ar-condicionado. Então, um aparelho de 10.000 BTUs multiplicado por 0,2929, eu tenho a potência desse ar-condicionado de 2.929 watts, ou seja, 2,92 kW de potência de refrigeração. É essa potência que eu tenho que utilizar para calcular o consumo? Não. A potência que eu tenho que utilizar, eu preciso ainda utilizar um coeficiente de eficiência, tá? Existe um fator de eficiência energética associado ao aparelho, que ele é dado lá na plaquinha do aparelho, você tem lá o ERR ou COP, que é um fator de eficiência energética, né, que esse aparelho ar-condicionado tem,
que nada mais é para a gente conseguir converter essa potência de refrigeração para a potência elétrica que esse ar-condicionado vai demandar da nossa rede, né? Para a gente ter a estimativa de geração do sistema fotovoltaico para a gente abater completamente o consumo desse ar-condicionado. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer então é converter essa potência de refrigeração, utilizar esse coeficiente de eficiência desse ar-condicionado e transformar em potência elétrica, que é o que o aparelho ar-condicionado consome, né? Então vamos lá. Eu peguei aqui um coeficiente, né, para adotar aqui nesse cálculo, tá? De 3,27. Significa que esse ar-condicionado ele tem um índice de eficiência nível A. O nível A ele é acima de 3,20, né? Então eu peguei um aparelho ar-condicionado aqui que tem o selo A e peguei o fator de eficiência dele, né, para a gente utilizar num cálculo aqui para ficar um pouco mais real, né, a situação. Então vamos lá. Para a gente calcular agora a potência elétrica, né, que é o que vai demandar da rede da concessionária, ou seja, também do sistema fotovoltaico, a gente vai pegar o 2,92 kW, que é a potência de refrigeração, e dividir pelo fator de eficiência desse ar-condicionado, que é 3,27. E aí a gente vai encontrar, né, 0,892 kW, né? Então, a minha potência elétrica que esse ar-condicionado vai puxar da rede é de 0,892 kW. Então, a partir dessa potência, aí sim a gente vai calcular o consumo desse ar-condicionado. E aí, como que a gente faz para estimar esse consumo? Bom, para eu estimar um consumo de um aparelho eletrodoméstico, né, eu preciso saber a quantidade de horas que esse aparelho ar-condicionado vai ficar ligado, né, e a quantidade de dias que esse aparelho também vai ficar ligado. Bom, se eu quero viver no conforto, tranquilo, nesse verãozão aí, eu quero chegar em casa e dormir no ar-condicionado todo santo dia. Então, vou considerar aqui que eu durmo aí 8 horas. É uma grande mentira, porque eu tenho 2 filhas, então eu não consigo dormir 8 horas. E sou empreendedor, então é impossível mesmo dormir 8 horas por dia. Então, mas para efeito de cálculo aqui, eu vou considerar 8 horas com esse ar-condicionado ligado. Então, eu vou pegar a potência elétrica, 0,892, vou multiplicar pelo número de horas diárias, né? Então 8 horas por dia, e como o mês aí a gente tem na média de 30 dias por mês, né? Eu vou multiplicar também por 30. E aí eu vou encontrar 0,89 vezes 8 vezes 30, uma taxa aí de consumo de 213,6 kWh/mês. Então eu sei que o meu aparelho de ar-condicionado de 10.000 BTUs vai me consumir ali aproximadamente 213,6 kWh/mês. E aí, galera, para a gente conseguir calcular o consumo, né? A potência de geração do sistema fotovoltaico para atender esses 213,6 kWh/mês, a gente sabe que a gente tem uma continha, né, para calcular a potência em kW-pico do sistema. E aí, para quem ainda não conhece muito bem como dimensionar um sistema, saber onde busca os dados de radiação, que eu vou falar aqui para poder calcular, você tem que conhecer os termos todos, né? A gente tem o curso Mestre Fotovoltaico, se você quiser acessar aqui embaixo, você vai acessar a plataforma e aprender de fato como calcular realmente uma potência de geração de um sistema de uma forma bem mais precisa, né? Quando você vai pegar a localização da cidade, você vai pegar as taxas de radiação da cidade, você vai pegar os fatores de correção, enfim, vai utilizar um cálculo bem mais preciso para fazer essa conta. Aqui eu vou fazer uma estimativa. Então, 213,6 kWh/mês de consumo, eu preciso adotar um sistema aqui para gerar os 213,6. Eu vou considerar a Vitória, tá? Como o meu fator de radiação. Então eu sei que o fator de radiação em Vitória é 4,96. Eu vou utilizar um fator de correção aqui de 0,8 como base. E os 30 dias, né, que eu preciso para a minha geração de energia. Eu tenho aqui um valor, né, 119,04. Eu vou pegar o meu consumo, 213,6, e dividir por isso. 213,6 dividido por 119,4. Eu tenho aqui que o meu sistema seria de 1,788 kW-pico. Para eu transformar isso em placas, né, em módulos fotovoltaicos, eu preciso adotar uma potência de um módulo. Eu vou adotar aqui uma potência de 550 watts, um módulo qualquer, tá? 1,788 dividido por 0,55. Eu vou ter que eu preciso de 3,25 placas, ou 3,25 módulos fotovoltaicos. 3,25 a gente sabe que não existe, vai ser 4. Então 4 módulos de 550 watts para eu ter a geração necessária, pelo menos, né, do meu sistema fotovoltaico para abater os 213 kWh/mês na média ali do meu consumo do ar-condicionado. Beleza? Então, basicamente é assim que você encontra a quantidade de módulos que você precisa para abater determinado eletrodoméstico. Nesse caso aqui a gente está falando do ar-condicionado porque tá calor pra caramba e eu quero zerar o consumo desse ar-condicionado. Ficou claro para vocês como faz isso? Se ficou alguma dúvida, pessoal, deixa aqui no chat. E para você se aprofundar ainda mais, como eu falei, convite dado para vocês, acessa lá a nossa plataforma, acessa o curso Mestre Fotovoltaico, que lá você vai aprender absolutamente tudo
de como fazer essa continha que eu fiz aqui no final e entender melhor todos esses termos que eu utilizei aqui. Valeu pessoal, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima semana.